Z42 Arte atua no cenário artístico contemporâneo desde 2014, através da criação de oficinas, cursos presenciais e virtuais, workshops, experimentos, seminários, cinema, teatro contemporâneo e exposições de arte. A casa fica localizada no bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. É uma casa dos anos 30 de arquitetura eclética, que atualmente abriga 9 ateliês para artistas, a Galeria Z, com 5 salões expositivos, além do auditório, da garagem que funciona como um espaço multiuso e também de uma área a céu aberto, com palco em anexo. O que buscamos é construir um espaço vivo, onde a arte possa existir de maneira transversal e interdisciplinar e que abrigue as diversas linguagens artísticas contemporâneas. A casa oferece espaço para troca e para conhecimento artístico aberto às proposições de ocupações artísticas e exposições tanto para artistas residentes quanto para convidados e curadores também. Há mais de um ano, Ilana Zisman, Maria Amélia Heder, Mariana Susequinde, Priscila Rocha e eu formamos um grupo de estudos e discussão de trabalhos. Por 6 meses, nos dedicamos a pensar a exposição Como Olhar para Trás. Durante todo esse tempo em que falamos sobre memória, um dos pontos de contato entre a produção de cada uma das 4 artistas, uma frase de Wally Salomão sempre se fez presente para mim. A memória é uma ilha de edição. Memória é o que construímos e, ao mesmo tempo, é também tudo aquilo que deixamos para trás. Entre pontos tão extremos, fazer presente e deixar ir, estamos nós. Memória não é uma coisa em si, mas um processo, uma ação, que necessariamente é posta em prática por alguém em algum momento. É algo que se define e se redefine a partir dos olhos de quem vê, a partir do contexto em que se insere. Memória é situação. Ela é relativa, é parcial, é ponto de vista. Memória é disponibilidade e envolvimento. A todo tempo estamos recriando, reinventando, reconstruindo nossa memória. Talvez nossas memórias digam muito mais sobre o que somos hoje, sobre o que acontece hoje, do que sobre o que fomos ou sobre o que aconteceu um dia. O título dessa exposição, Como Olhar para Trás, se constitui a partir das nossas conversas e das discussões sobre os trabalhos. Diferente do que possa parecer à primeira vista, não é um manual ou um passo a passo de como construir memórias, mas sim um questionamento ou um lembrete para nos mantermos atentos sobre o que se passa no presente e como ele se constitui como lembrança. Estou apresentando a vocês, esse é o corredor do prédio, do apartamento do andar onde eu tenho meu ateliê, um dos meus lugares de trabalho, é no 9º andar, em Copacabana. Eu tenho outro no mesmo prédio, que é no 2º andar, e os dois têm o mesmo propósito. É um lugar onde eu procuro fazer minhas obras e, ao mesmo tempo, é o lugar onde eu vivo.
aqui estamos. Estamos aqui. Vocês estão olhando aqui o corredor de entrada. Aqui temos quadros meus. E aqui uma pequena pinacoteca, onde tem obras minhas guardadas. E aqui, e assim por diante. Essas obras todas, isso aqui está relativamente bagunçado, porque com o advento do isolamento social, eu fiquei motivado a pintar ainda mais, e fiz essas obras todas que ainda ou ficam permanentes ou em acabamento. Essa aqui já é antiga. Essa daqui também, mas o resto, a maioria delas é atual. Aqui está onde efetivamente eu pinto. Eu pinto na horizontal, não na vertical. É um lugar pequeno e faço também quadros grandes, quadros relativamente grandes. Para um lugar desse tamanho, é bem grande, porque é de 1,30 por 1, e quadros um pouco menores que são eles são de 65 por 55. Aqui adiante tem um lugar que eu adaptei para para eu dormir também quando for necessário. Agora mesmo eu estou fazendo alguns desenhos e assim por diante. Vendo a televisão de vez em quando é bom, né? E assim, e é isso aqui. Temos aqui as minhas obras, são todas atuais, são todas feitas nesse momento de pandemia, e é isso aí. E essa é uma parte do meu, isso é um pedaço da minha, é um pedaço dos meus lugares. Esse é um lugar, esse é um pedaço de um todo. O todo faz parte, são vários pedaços, ok? Então é isso aí. É complicado a gente mostrar as obras, né? Filmando a si mesmo, né? É o que eu estou tentando fazer. E é complicado. Eu vou fazendo, vou olhando para vocês e estou mostrando para vocês. Eu gosto muito de um corredor. O corredor é um lugar onde tudo muda. Ninguém mora no corredor. Tudo muda no corredor. Entrou no corredor, o final é outra coisa da vida. É isso aqui. Esse aqui é o outro corredor. Lá está aquele quadro que eu comecei o vídeo. É isso aí. Um abraço a todos. Aqui, ó, eu estou meio suado porque eu vim correndo da praia, de Copacabana até aqui, que eu sempre vou correndo até para diluir a energia, para poder pintar mais calmo. Aqui tem não é bem um ateliê, é meio ateliê e meio lugar para expor as obras e guardá-las. Aqui tem alguns quadros meus. Esse quadro feito até com o dedo, dá para notar que foi gestual, bem gestual, figurativo gestual, né? Aqui é um quadro que eu técnica mista, que eu aproveitei. Cheguei a rasgar o quadro, peguei uma faca e fui esfaqueando o quadro, como um gesto até de agressividade mesmo. Depois, como se fosse um arrependimento, eu costurei o quadro com um arame que tinha na hora, para dar uma atenuada ao pecado, ao crime que eu fiz contra mim mesmo, que afinal de contas a minha pintura sempre é autobiográfica, né? Aqui tem alguns outros quadros. Aqui é um quadro que eu gosto muito, que é uma técnica mista também. A maioria desses quadros tem um pouco de autorretrato, dá para reparar isso, né? Porque sempre é figura humana. Geralmente é sempre figura humana que tem. Aqui tem um quadro que é muita matéria. Eu faço alguns tipos de quadro. Ou o quadro ou é muita matéria do quadro, que ele chega a ser pesado, e sempre figura humana, ou figura humana sozinha, ou o rosto sozinho, ou então família, ou então Deixa eu casal. filmar ele um pouquinho de perto, segura ele aí. Aqui. Vira aqui pra nós. É bem matéria. Eu estou falando e Tá ótimo. tá bom. Sim. Então tem a matéria, você vê que é muito tentativa e erro. E aí chega uma hora que na exaustão, no processo criativo, vai acabando saindo. Inclina ele um pouquinho pra luz. Isso. Eu sempre penso em Troia, porque Troia foi das 7 cidades, foi a 7ª cidade escavada e acharam Troia, né? Então mais ou menos aqui, tem uma escavação aqui para achar, tem vários quadros, sedimentos aqui, de várias obras, várias Troias. E eu sempre faço quadros, na maioria das vezes, no máximo de 1,30 por 1. Aí vamos dizer por quê? Porque cabe no carro. Isso é arte contemporânea também, a praticidade da obra.
Não adianta fazer quadros enormes se você não tem parede para botar, não é? Aqui também, ó. Também quadros tipo matéria. Esse aqui já é mais romantizado, né? Época que, será que eu estava em plena fase do amor? Aqui temos aqui, ó, esses aqui. Sempre tem essa ideia, a mulher, o homem, o casal e a família. Esse aqui também é técnica mista. Tem papel, tem todas as coisas. Lembra um pouco, tem um pouco de referências com Basquiat, tem um pouco de referências com grafitismo, com diários mesmo, de vários pensamentos, futebol, aqui esses cruzes aqui significam a minha idade que se passou, tá certo? E tem a arte rói a corda da forca, porque ela, na angústia, a melhor coisa é você ver arte, né? Faz bem, ajuda a cabeça. Recortes, dobraduras, rachaduras, espaço. Sobre ser único, sobre sangrar e sorrir, sobre viver. A queima-roupa, no sudário profano, nas epidermes impressas. A ferro e fogo corre o tempo, rasgado e limpo, com algumas fraturas afetivas e muitos poemas de esquina. Um ponto de mudança em comunhão com o espaço e tudo se sustenta no ar. Na superfície, investigo emoções do que é simples, do que é sem sentido. Tudo caminha nas veias, não para de correr. Abro os olhos, abro meus véus. Trançando as tranças de Beatriz, de Dalila, de Lilith, espero muito ainda. Interações, luto, reinvenções, corações encharcados de vida. Eucaristia, meus ancestrais, num vento sonâmbulo, criam espaço entre os vazios. O ruído é dourado. Fontes femininas indestrutíveis em doces melodias mesclam transmissão e expansão. Na flor da pele são trânsito. Surge o som da força nos objetos macios, nos objetos táteis, na sutil forma de ser. Muitos relevos, muito calor, vem com contornos espirituais. Eu decido onde mereço estar e sigo. Sigo com todos os sentidos, entre o céu e a terra, com a lágrima, porque vem junto à aurora, em carne viva. O odor da cor, da chuva fresca, de quem fez, de quem volta e de quem vem. É o momento que a gente vê se a coisa vai materializar ou não. Eu gostei. Vou lavar a mão aqui. Mas
é uma transição ali, né? De 2D para 3D, né? Para sair uma boa cabeça, ela tem que estar bacana, aprazível ao olhar de todos os ângulos, né? Tem que dar um 360, de costa também, e me sair esses olhos de lagarto, né? Tadinho desse feioso aqui, né? É feioso, mas eu gosto. Isso aí tá em processo. Só falta agora o pulo do gato. É um preto muito diluído, 50%, 99% de água e 1% de tinta, que dá esse efeito aí de envelhecido do tempo, né? O Rio de Janeiro é a capital do mundo que mais tem obras de monumentos expostos ao ar livre, né? E se você prestar atenção, são todos verdes, né? Que vai dar essa azinhavrada, né? Que é o azinhavre, né? E fica mais ou menos assim nesse aspecto aí que eu gosto muito, né? E quando eu mando fazer em bronze, eu peço pro meu amigo da fundição me devolver exatamente como eu mandei. Então por isso o porquê das cabeças já saírem patinadas. Quando ele vai, ele faz o trabalho e já me devolve desse mesmo jeito, dessa mesma pátina, né? Que o bronze dourado eu acho feio. Mas o bronze patinado é o máximo. Viu aqui a instalação aqui, como é? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma expressão de uma angústia, né? De uma incredulidade que me passa muita emoção. Particularmente eu gosto desses dois aqui, ó. Esse parece meu irmão mais velho. Fui olhar um passarinho lá no... Acho que é de Goiás, né? Acho que no Nordeste tem muito cuidado também. E tem um bicudo. Tem um bicudo que é bem parecido. É relatos de infância, né? Memórias de infância. Casa de avô, né? Dia 15, né? Hoje é dia 2. 15 é domingo. 15 é domingo, então vou botar tirar. Então, essa aqui é uma série Memória Ancorada na Pele, que são as caixas de ferro com impressão em couro de cabra. E aí tem fotos
Aqui tem dois momentos, algumas imagens são da luta senegalesa, Senegal, e aqui são os retratos de uns lutadores de Ládia, na Martinica, que é uma série de retratos que eu pedi para eles levarem objetos que tivessem um diálogo pelo Atlântico Negro, assim, algum objeto que pudesse, como se eles estivessem dialogando com lutadores africanos, assim. Então essa é uma série de retratos de lutadores da Ládia. Essa aqui eu vou dando uma ajeitada aqui. E deixa eu fazer isso. Bom, esse trabalho assim, é legal que ele mistura um pouco de fotografia, que é o que eu trabalho mais normalmente, e tem um pouco de escultura, que é o que eu venho me investindo nos últimos anos, assim. E acho que é que eu consegui achar um pouco, sei lá, um pouco esse diálogo de objetos escultóricos com fotografia, e que dialoga também com a tridimensionalidade na arte africana, que eu acho bem legal. As próprias fotos têm uma pegada meio escultórica, né? Tipo, tem objetos aqui que dialogam, sempre tem algum objeto bem presente. E as próprias imagens assim da luta, também eu tenho fotografado pensando um pouco nessa questão escultórica também, né? Tipo, como essa questão da luz, do volume, da tridimensionalidade mesmo na imagem bidimensional é algo que tem me interessado bastante, assim. E aí eu trago um pouco disso aí, desse universo, essa instalação, eu também está sendo criada uma trilha sonora, que eu estou inserindo um pouco de berimbau, toques de berimbau da capoeira e algumas distorções e tal, em cima do ritmo da lambe, que é a luta senegalesa. E aí tem a participação uma percussionista também, que está me ajudando a compor essa trilha. E a ideia é dessa ambientada, misturar um pouco o som de capoeira com o som de lambe, um pouco da ládia também. E esse aqui também tem um diálogo com o tambor, né? Essa própria coisa de ter a pele do tambor, a pele da cabra. E o tambor também é essa coisa de instrumento de comunicação muito forte, muito presente. Ele também, na Ládia, por exemplo, é o tambor que é responsável pela conexão espiritual da luta. Tipo, eles acreditam que através do tambor tem toda a conexão com os antepassados. E ele está presente nas três, né? Tanto na capoeira quanto na Ládia, na lambe. A gente tem um tambor de uma maneira bem presente, assim, né? Claro, cada um com suas variações e tal. E a ideia é fazer uma instalação na Bahia, vai ser uma instalação de 8 caixas, vão ficar todas suspensas, voando assim, com o áudio dando clima. Aí na Arte Rio vai ser uma instalação de 5 caixas, e lá na exposição estou fazendo umas maiores também. Na exposição individual na Galeria Movimento devo ter umas caixas maiores, tem outras caixas com outros formatos, assim. E a ideia é passar essa coisa meio da transparência do couro, uma coisa legal também, né? Tipo, acaba que é um material todo orgânico, né? Porque o próprio ferro está em constante mudança, assim. O couro também é uma pele que está sempre em movimento, e esse aspecto, apesar dela ter essa cara assim bem densa, assim, ela é bem orgânica, né? Uma peça que está sempre em movimento, assim. Se eu vou lembrar, acho que elas... essa aqui, acho que era aqui. Meu nome é Fernando Brum, sou artista da Z42, tenho 31 anos e sou natural do Rio de Janeiro.
Bom, a minha pesquisa é feita no campo pictórico, ela está relacionada com a observação do cotidiano e ao explorar o conceito da paisagem de maneira fragmentada, eu investigo a dinâmica da paisagem, incluindo a manipulação de seus efeitos e os limites do espetáculo com base em nossas suposições do que a cena retratada significa para nós. E ao invés de eu apresentar uma realidade factual, eu crio uma ilusão, e ela que é fabricada para conjurar a nossa imaginação. Acredito que as minhas pinturas elas estabelecem um elo entre a realidade e a ficção. O trabalho ele incorpora o tempo e o espaço, um universo ficcional experimental que só surge pouco a pouco, como se eu contasse uma história para o espectador. Construções e desconstruções dão luzes à tela, provocando e convocando sempre os olhos atentos de quem observa a entrar num mundo de confronto entre fantasia e realidade. Bem, como eu falei, eu nasci no Rio, mas eu fui muito novo morar em Petrópolis, que é a região serrana aqui do Rio, e lá eu morei sempre em casa. E nas casas que eu morei lá sempre tinha um jardim, muitas plantas. Minha mãe gostava muito de plantas, então a minha relação com a observação do jardim e da planta também está muito presente na minha pintura. Eu acho que isso é um fato importante que deve ser observado. Eu costumo trazer uma paleta de cor mais rebaixada para minha pintura, que remete muito à paisagem natural de Petrópolis, que é uma região serrana, que tem uma luz mais baixa, assim, E como eu sempre morei em casa, minha mãe sempre cuidando do jardim, sempre me mostrando as plantas, as pedras que tinham para colocar, bota para lá, bota para cá, eu sempre fui atentando meu olhar para isso. E eu acho que isso entrou muito na minha pintura também e ajudou muito a ter essa observação das coisas que estão ao meu redor. Que eu acho que a minha pintura, ela fala muito sobre isso, tudo que está ao meu redor. As coisas que eu observo no dia a dia é o que entra na minha pintura. Só que através dessa minha observação eu gosto de criar outras realidades, outros universos a partir desse universo que eu observo. E é aí que eu acho que está a graça do meu trabalho, aí é que está a minha questão, de criar um universo a partir. Estela Maris é artista visual. Faz esculturas e fotopinturas em alto relevo. Sua escultura é figurativa, com um foco especial pela exacerbação das torções, das tensões e dos deslizamentos. Suas principais influências são o expressionismo e o barroco, e seus trabalhos transitam em conversas e releituras com estes dois períodos. Seu interesse sempre foi mostrar o embate que o homem tem consigo mesmo, com suas angústias e suas decepções. Mostra também o homem como um ser social, com suas dificuldades de relacionamento, incapacidade de comunicação e num sistema que lhe oprime e lhe impõe limitações. A artista
Utiliza vários tipos de materiais de acordo com o conceito de cada trabalho. Em 2014, passou a fazer composições fotográficas de paisagens, onde relaciona tempos e espaços. Stella tem raciocínio por planos, e uma paisagem é uma superposição de planos. Como escultora, a planaridade da fotografia não lhe basta. Desenvolveu uma técnica em que descola os planos da paisagem a partir dos volumes. Imprime as fotografias em tecido, separando cada plano da composição. As imagens são expandidas com costura em tela sobre chassi, transformando assim a fotografia bidimensional em alto relevo. O que ela pretende é enganar o olho do espectador. Ele terá que chegar perto para compreender o que está vendo. É paisagem com um fazer escultórico. Ela utiliza suas próprias fotografias, criando lugares distópicos com ruínas e paisagens urbanas contemporâneas. A tinta acrílica exacerba as profundidades, os volumes e a dramaticidade. Os planos mais próximos são mais espessos e vão perdendo a espessura à medida que se tornam mais distantes. No fundo, a fotografia bidimensional é colada na tela. O que se vê se contrapõe ao que historicamente se incorporou como imagem fotográfica. São trabalhos feitos para que o espectador esteja presente. Ao serem fotografados, voltam à bidimensionalidade e o trabalho impresso assemelha-se à pintura. Refletir a memória é pensar o presente, é avaliar a nossa transitoriedade e a nossa instabilidade. Há 3 anos, ela elaborou uma série em que faz releituras dos trabalhos do escultor barroco Bernini. Stella Maris elabora a série de obras em que retira os corpos das esculturas e substitui os planejamentos por pergaminho. A partir de uma técnica de desidratação, transforma a pele em cobertura. O conceito é ressignificar a relação do que é velado e do que é exposto. Com as vestes vazias, ela chama a atenção para uma ausência, amplifica a subjetividade e estimula o questionamento. Stella nos conta: faço arte porque para mim não há outro modo de vida. A partir do fazer artístico, relaxo a rigidez que me foi imposta, e o movimento e a alegria irrompem como potências. Eu sou a Maria Amélia Heder, aqui é o meu ateliê, esse lugar de experimentações, de liberdade, onde todas as coisas podem acontecer, onde a gente pode estar sempre testando trabalhos. O meu trabalho, a minha poética, eu poderia falar que é muito fundada na criação de intervalos, na abertura de lacunas, de vazios e num certo silenciamento. Eu costumo dizer que eu não sou uma artista contadora de histórias. O que me interessa mais é me apropriar de determinadas narrativas, sejam elas imagéticas ou discursivas, e então produzir aberturas, espaços para o outro, para que o outro, acionando a sua sensibilidade,
a sua capacidade de reflexão possa perspectivar algo a mais, possa trazer um ponto de vista, uma reflexão, um outro olhar, para além daquele olhar já determinado pela imagem ou pelo discurso original. É isso que realmente me interessa, assim, criar essas aberturas e essas pausas. Então, independente do material que eu estiver trabalhando ou da linguagem, seja trabalhando com um corte, abrindo uma matéria de jornal, retirando toda a palavra ou interferindo em alguma imagem, ou desenhando, traçando uma linha, um percurso, pintando. O que vai me movendo é esse desejo, o que vai conduzindo o meu trabalho é essa vontade de criar esses respiros e também de instituir uma pausa. Eu acho que a gente a gente vive numa profusão, imersos numa profusão de imagens e de discursos e também num ritmo muito frenético. Então, esses intervalos que vão ser criados, eles também são como se fossem uma oportunidade de suspender um pouco esse tempo cotidiano, essa aceleração que nos impede de nos conectarmos com mais atenção, né, às coisas. A instalação, que se encontra na galeria aqui embaixo, Estratégia para Permanecer, é uma instalação criada a partir de uma única imagem de jornal que se desdobra em 350 desenhos percurso. É um trabalho que é uma investigação sobre o olhar da fotografia jornalística, sobre o impacto da imagem e das mídias de comunicação sobre nós, mas também é um apelo a uma pausa. Também é um apelo a que o sujeito possa emergir num outro tempo. Boa tarde, meu nome é Benoît Fournier, eu sou artista residente da Z42. Primeiramente, eu quero agradecer aos encontros dos espaços independentes da Arte Rio e a Z42 pela oportunidade de poder apresentar meu ateliê e meu trabalho para vocês. Eu sou artista visual, trabalho com fotografia, instalação, monotipia, escultura e pintura. O que me interessa no meu trabalho é a relação do homem com a natureza. E de forma poética eu sempre tento mostrar isso e minhas produções ficam entre o real e o imaginário. Sou francês, como vocês podem perceber pelo sotaque. Eu moro aqui há 14 anos, vim aqui para fazer um intercâmbio, finalizar um mestrado de comércio exterior. Não tenho formação acadêmica no meio da arte, aprendi fotografia de forma autodidata e também fiz vários cursos no Parque Lage com professores como João Goldberg, Susana Spadaccini, Sônia Salcedo, e comecei a desenvolver projetos autorais
na fotografia a partir de 2008, então tem uma produção nesse meio, já tem uns 12 anos, 10, 12 anos, e comecei com a fotografia durante muito tempo, sempre experimentando técnicas diferentes. Eu fiz todo um projeto a partir da perspectiva da água, em imersão. Depois tive um trabalho na comunidade da Babilônia, na qual eu morei durante 4 anos. E em 2015 conheci comunidades indígenas e comecei também a fazer um trabalho a partir de elementos da natureza com os povos indígenas. Então, meu trabalho sempre acompanha minhas vivências que eu tenho aqui. Entrei na Z42 no começo da pandemia, em final de março, começo de abril, e eu moro do lado, então eu fiquei em imersão também aqui na casa, e minha casa ficando do lado da floresta, eu comecei a passear muito nas cachoeiras, nas trilhas que tem por aqui. E esse momento foi um momento de produzir novos trabalhos, experimentar novas técnicas. Coletei muitas raízes, folhas e comecei a fazer minhas tintas naturais a partir de argilas, terras e vegetais também. Então estou numa fase de produzir coisas novas e vamos então dar uma volta aqui no ateliê para mostrar as minhas produções. Então aqui é meu ateliê, essa é a instalação que eu fiz com as folhas e os rostos indígenas Yawanawá e Runiquim. Aqui é um trabalho de monotipia. Aqui eu trabalho na Babilônia, de fotos. Esse é um trabalho mais recente que eu fiz aqui. Aqui é o trabalho da água, com o livro Memórias da Água, que eu publiquei em 2015. E trabalhos recentes desse momento de quarentena. Aproveito para anunciar aqui que eu vou fazer uma exposição nesse espaço e que vai ser no final do ano, onde estou fazendo uma instalação com raízes, com previsão de abertura da exposição para final de novembro. Eu sou Laura Fragoso, eu nasci em Maceió, onde me formei em arquitetura e urbanismo. Moro no Rio desde 2015, onde fiz o mestrado em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha pesquisa traz um pouco do meu estudo de arquitetura, porque as minhas provocações envolvem a relação do ser humano com o espaço, na tentativa de entender como essa relação interfere na construção mútua e constante. As minhas principais ferramentas de trabalho são a fotografia, o vídeo e a projeção, e dentre as obras que eu desenvolvi desde o início da pesquisa, eu dou destaque para a Crisálida, que foi uma das primeiras,
onde eu fiz uma foto performance. Eu passei cola pelo meu corpo, cola de isopor, e depois fiz o processo de retirada dessa cola do meu corpo, depois de seca, justamente para retratar a ideia de como a gente enrijece, né, nossas raízes nos lugares que a gente habita e como se dá esse processo de transformação também, que é uma saída do casulo e às vezes é um tanto doloroso, né? Uma outra obra que gostaria de dar destaque é a Pioneiria, que parte da técnica do escotismo, da construção de móveis e objetos com madeira e sisal, com amarras. É uma prática que sempre esteve presente na minha vida e, de certa forma, me representa. Então, a ideia é me colocar nos lugares através de algo tão simbólico para mim e que, na verdade, me mistura ao espaço que eu habito, tentando manter um certo equilíbrio, né? São matérias orgânicas que, teoricamente, não geram nenhum impacto ambiental, nenhum dano ambiental. Fora isso, eu tenho trabalhado muito com as projeções, desde o projeto Loba, do qual fiz parte, e atualmente fazendo mapping para alguns eventos e videoarte e algumas videopoesias. A história de agora é minha. Segue pulando nas dobras do tempo e é contada no presente como se fosse passado. Numa tarde tão tarde até que arde. E vai diminuindo no laranja do horizonte até sumir. Até explodir no vasto infinito. Sigo na tentativa de engaiolar essa luz, que já passou em vitrine, na superfície de uma lente, na fina camada de gelatina com cristais de sais de prata no triacetato de celulose. Espalhada em papéis, espalhada em códigos e repintada em infinitos lumens, em LEDs por aí. Foi o que me contaram. Ou foi o que só eu vi? Segue quicando por aí, tão enjaulável quanto o tempo, tão ilusionista e real quanto uma boa contação de histórias.